vamos aí dar início à nossa primeira questão. Quem tiver alguma dúvida, pessoal, quiser comentar alguma coisa, abre aí o microfone, tudo bem? Então a primeira questão diz o seguinte: um dos dispositivos mais interessantes da ciência do eletromagnetismo é a gaiola de Faraday. Na imagem pode-se observar uma pessoa no interior de uma dessas gaiolas e uma descarga elétrica intensa de uma bobina de Tesla até a gaiola. Que aqui é a imagem, né? Eu tenho uma pessoa aqui dentro de uma gaiola e próximo a essa gaiola eu tenho uma bobina de Tesla. Essa bobina de Tesla gera uma intensidade, né, um potencial muito grande, tá certo? E aí ela vai simplesmente descarregar. Deixa eu ver aqui, é o David Kelson entrando. Bem, e aí essa descarga atinge aqui a gaiola, né? Ele diz o seguinte: essas gaiolas são essencialmente uma região do espaço circundada por um material condutor. Um objeto ou uma pessoa, se estiverem no interior da gaiola durante uma descarga elétrica externa, não sentirão nenhum efeito elétrico nem sofrerão danos. A pessoa que se encontra no interior da gaiola não sente nenhum tipo de descarga elétrica, né, eletrochoque. Por quê? Então veja, eu tenho aqui uma gaiola, né, feita de um material condutor, e dentro tem-se aí uma pessoa, né, e essa gaiola, esse conjunto pessoa gaiola está submetida a uma diferença de potencial muito grande, né, entre a gaiola e a bobina de Tesla. Então eu tenho uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica atinge a gaiola, mesmo assim a pessoa que está lá dentro não sofre nada. E aí a explicação que a questão quer saber é: letra A, a explicação para isso: o volume da gaiola não é grande o suficiente para que se estabeleça uma corrente em seu interior. Letra B, ela não toca o interior da gaiola. Se o fizesse, sentiria o choque. Tá certo? A superfície externa da gaiola não se eletriza. Toda a carga elétrica recebida por meio da descarga fica situada na superfície interna da gaiola. Deixa eu ver aqui quem está chegando. Não, perdi. E letra D, letra E, toda a carga elétrica recebida por meio da descarga fica situada na superfície externa da gaiola. Vamos lá, qual seria aí a resposta? O que é que vocês acham que eu poderia marcar aí como resposta correta? Kelso está de letra B, ou está de letra E, o Kelso, mas alguém vai com Kelso, vai contra, David Kelson. Quem mais? Bora Lívia Maria de Barros, bora Uliana. Simon também marcaria de E. Daniele. Mais alguém? Cadê a Uliana? A Uliana só me perguntou se eu ia pro Natanzinho e aí pronto, me abandonou. Tem condição. E aí? Todo mundo de E? Tem alguém que discorda? Ninguém? Bem, é claro que a alternativa correta vai ser a letra E, né, pessoal? Suponhamos aí que eu tenho aqui um condutor, não é? A gente já viu que um condutor em equilíbrio eletrostático, ou seja, aquele que não possui um movimento ordenado de cargas, a pessoa que está lá dentro não sofre interações, porque dentro o campo elétrico é nulo, certo? Dentro o campo elétrico é nulo. E como é que ficam aí a distribuição de cargas nesse condutor eletrizado? Simples, todas as cargas elas ficam na parte de fora, né, da superfície, né? Então ficam todos ali na superfície externa, tá certo? Devido a isso, lá no interior o campo elétrico é nulo. Então a alternativa correta, sem dúvida alguma, é, portanto, aí a letra E, tá certo? Nenhum problema, não é?
tudo tranquilo. Questão bem simples. Pessoal, questão que envolve esse tipo de conteúdo é questão de você pegar e não errar, tá certo? Visualizou, matou a questão. Bem, segunda questão diz o seguinte: a foto tirada por Marcelo Vitorino mostra uma imagem que registrou descargas elétricas atmosféricas na zona oeste da cidade de São Paulo durante um recente movimento social. É que as pessoas, e lá atrás, né, da multidão, a gente tem lá raios, né? Tais descargas elétricas atmosféricas podem ser produzidas em diferentes situações e de diferentes formas. Essas descargas podem ser geradas entre nuvens, dentro de nuvens, entre nuvem e solo ou solo e nuvem. Esse último aqui, pessoal, entre o solo e nuvem, qual é a diferença, né, entre nuvem, solo e nuvem? Nuvem e solo, eu estou dando a entender que a descarga ela vem da nuvem para o solo. Nessa segunda solo-nuvem, é aquele exemplo daquele vídeo que eu mostrei, daquele documentário, em que eu tenho os raios ascendentes, né, raios que partem da Terra para a nuvem. São também chamadas de relâmpagos e ocorrem devido ao rápido movimento de elétrons de um ponto a outro. Esse movimento provoca uma produção de luz e uma mudança brusca da temperatura ao redor da descarga. Essa mudança brusca aqui, pessoal, ao redor da descarga, vale salientar aqui o seguinte: o trovão ele é causado por isso. À medida que a corrente elétrica, à medida que esses elétrons vão se movimentando pelo ar, há um aquecimento muito grande na região em que o relâmpago vai passando, e o ar, devido a uma alta temperatura, a gente deve lembrar lá da termodinâmica, quando um gás se aquece, ele se expande. Então, há uma expansão muito rápida desse gás, produzindo um deslocamento de ar e, consequentemente, produzindo o estrondo, que a gente chama de trovão, tá certo? Então, o trovão ocorre devido à expansão do ar por onde o relâmpago vai passando. Então, ele diz aqui o seguinte: sobre descargas elétricas atmosféricas, é correto afirmar que... Sobre descargas elétricas atmosféricas é correto afirmar que... Letra A, ele está querendo o quê? Está querendo uma afirmativa correta. Ocorrem em nuvens de tempestades com chuvas e ventos intensos. B. A melhor maneira de nos protegermos desses fenômenos é no meio de uma multidão. C. Se originam porque o ar é considerado um excelente condutor elétrico em condições normais. Estou dizendo aqui que o ar é um excelente condutor elétrico. D. Sua origem se dá devido à presença de um intenso campo elétrico que promove uma unificação das redes cristalinas entre nuvem e ar. Então ele está dizendo aqui que entre presença de um intenso campo elétrico que promove a unificação das redes cristalinas entre nuvem e ar. Letra E. Ocorre devido à quebra da rigidez dielétrica do ar, promovida pela ionização de seus átomos em virtude de um intenso campo elétrico. Vamos lá, novamente. O que é que vocês acham aí? O que é que a gente pode dar como resposta correta novamente? Vamos lá. Professor, eu acho que é a letra A, mas eu acho. Tu acha que é a letra A? A Uliana? Eu acho. E o Simon? Simon também foi de... Não, o Kels foi de A. Quem mais vai de A? Simon também disse que ia de A. Quem mais? Bora, Daniele. Maria Bianca, Maria Luísa.
todo mundo de A. Mais alguém? Deixa eu ver quem mais. Antônio Francisco, tá em todo mundo de A. Olha, pessoal, o seguinte. Ocorrem nuvens de tempestades com chuvas e ventos intensos. Só ocorre eu só tenho raios quando eu tenho chuvas e ventos intensos. O que é que vocês acham? Eu só tenho raio se eu tiver chuva e muito vento? Coloquem aí. Sim, tu nunca viu raio em dia limpo, certo? Mas eu posso ter um raio sem estar chovendo naquele momento, apenas aquela nuvem, tá certo? Não precisa ter vento. O Kelso está dizendo que, o David Kelso está dizendo que não fala que só ocorre, né? A gente poderia dizer que essa questão é sim, mais ou menos, né? Mas a explicação do raio, né? A explicação do motivo de ocorrer o raio, vamos dizer assim, eu acho que o comando não ficou legal, né? O comando não ficou legal. Mas a resposta mesmo que estaria explicando, pessoal, seria o seguinte: o ar, ele é um mau condutor, certo? Vamos supor aqui que eu tenho uma nuvenzinha. Vamos supor que eu tenho aqui uma nuvem e eu tenho aqui o solo aqui embaixo, ó. Então a nuvem, lá nas nuvens, eu vou tendo lá movimentação de massas de água dentro, massas de gelo, tá certo? Então eu vou tendo, vamos dizer assim, atrito, colisões entre as partículas lá dentro, e aí eu vou tendo uma região, essa minha nuvem, ela vai criando uma região que ela fica eletrizada negativamente, certo? E outra região que fica eletrizada positivamente. Essa região eletrizada negativamente, ela começa a induzir cargas, né, positivas aqui no solo. Vamos supor que eu tenho aqui uma superfície mais alta, né? E aí eu começo aqui a induzir cargas positivas, certo? Lembrando, para eu induzir cargas positivas, essas negativas repelem, né, as negativas aqui, sobrando mais cargas positivas. E aí o que é que vai acontecendo? Eu vou gerando aqui um campo elétrico, tá bom? Vou gerando aqui nessa região um campo elétrico na nuvem, né? Um campo elétrico lá na nuvem. Só que não vai ser qualquer campo elétrico dentro da nuvem que vai conseguir produzir um raio para a Terra, para cair na Terra, certo? Para eu ter uma descarga elétrica, eu preciso ter uma diferença de potencial muito grande, da ordem de milhões de volts. Por quê? Porque o ar é um mau condutor, tá certo? E aí a gente dá esse termo aqui, ó, de rigidez dielétrica para o ar, por ser um mau condutor. Quando essa rigidez dielétrica, ela tem um valor fixo, tem um valor fixo não, né? Tem um valor aproximado. Quando há uma diferença de potencial entre a nuvem e o chão, ou entre uma região da nuvem e outra, acontece o raio, tá certo? Aí a gente diz que houve aí a quebra dessa rigidez dielétrica, tá certo? Então a explicação para ver o raio a correta seria essa letra E. Essa letra A só diz, né, uma região em que ocorre o raio, né? Mas como a questão só pede mesmo aí, só diz que é correto afirmar sobre descargas elétricas atmosféricas, isso aí, então vamos dizer assim que essa questão não é que ela explique o acontecimento do raio,
mas realmente um raio pode acontecer nessa região aí, certo? Então, como correta seria novamente aí a letra E, tá certo? Quando eu tiver um campo elétrico muito intenso, eu vou ter uma diferença de potencial muito grande entre um ponto e outro, então pode ser que ocorra aí essa descarga elétrica. Tudo bem? Tudo entendido aí? Não, tá bom, a Uliana botou aí carinha de chorinho, certo? Mas seria mais ou menos isso aí, tudo bem? Essa letra A na verdade ela não caberia aí, né? Porque ela induz aí, realmente ela induz ao erro. Mas a explicação para o acontecimento do raio é esse, tudo bem? Eu tenho que ter um campo elétrico muito intenso entre duas regiões, né, para produzir uma diferença de potencial muito grande, né, para superar dessa rigidez dielétrica do ar. Essa daí talvez fosse a mais difícil. A partir de agora, só questão fácil. Essa questão é da Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas, tá certo? Do ano 2019, e ela diz o seguinte: a viagem de volta a Porto Alegre foi feita de avião. Quando o avião estava chegando a São Paulo, onde a família Almeida iria mudar de avião, a aeronave entrou em uma nuvem de trovoada. Existiu uma chuva de clarões que indicavam a presença de raios entre as nuvens. Adriana ficou aterrorizada com aquela situação, pensando que o avião poderia perder o controle devido à ação das descargas elétricas distribuídas pelas nuvens ao redor do avião. Carlos tratou de acalmar a irmã, dizendo que a superfície externa do avião era condutora e que, por isso, possui uma propriedade que impede a interferência dos efeitos de cargas elétricas externas ao avião nos sistemas eletrônicos internos do meio. Que propriedade é essa? Vamos lá. Então, o que a questão aí diz toda é que a menina lá, a mulher lá que estava no avião, ela não precisaria se preocupar, porque pelo avião ter a carenagem lá de metal, existe uma propriedade que impede interações elétricas oriundas de fora. Essa daí é papo demais, né? Já tá todo mundo aí botando já. Olha, Carol respondeu. Cadê a Eduarda? Que eu só tô vendo aqui a foto dela. Tu concorda, Eduarda? Tudo que a Carol disser tá certo, concordo. Não acredito não, Eduardo. Larga essa mania de mão, mulher. Essa Maria vai com as outras, eu não posso fazer nada? Não. Ah, tá certo. E a Raquel não tá? A Raquel tá na aula, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar aqui o nome. Raquel não tá na aula. Tá não, professor. Não acredito não. Perdida, Raquel. Perdida. Maria Luísa do B. Tem tu, a Daniela e quem mais, Maria Luísa? Oi, São as... Olha, a Carol botando que são as amizades. Essas amizades. Vamos lá, pessoal. Alguém discorda? Alguém discorda de quem colocou B? Acredito que não, né? Acredito que não. Então, pessoal, esse fenômeno é o fenômeno que eu mostrei com vocês, daquele experimentozinho com o celular, tá certo? Dentro da caixinha, embrulhada com papel alumínio. Eu tenho um condutor, né? Mesmo desenhozinho que eu fiz lá na primeira, ó. Tem um condutorzinho. Esse condutor em equilíbrio eletrostático, tudo que tiver lá dentro vai estar livre de interferências elétricas que venham de fora. O nome desse fenômeno recebe, né, esse fenômeno é batizado pelo nome de blindagem eletrostática. Então isso aqui é uma questão bem fácil, tá bom? Não é para errar em nenhum lugar. A partir de agora, quem é que protege os ocupantes de um carro, de um raio? São os pneus? Não, é a blindagem eletrostática. Beleza? Bem, nossa próxima questão, pessoal,
fala aqui do forno elétrico. Quem tem forno elétrico deve saber que a gente não é bom colocar metal dentro do forno, porque pode causar faíscas, tá certo? Pode colocar metal não. Então vamos aqui a essa questão aqui da uncial. Diz o seguinte: nos manuais dos fornos de micro-ondas, normalmente há a seguinte recomendação: não utilizar utensílios metálicos no micro-ondas, pois faíscas podem ser geradas, danificando-se o aparelho. Essa recomendação deve-se ao fato de os metais serem bons condutores de eletricidade, o que facilita o surgimento de faíscas no interior do forno em funcionamento. Qual destes arranjos de talheres de metal gerará um maior número de faíscas se colocado no interior do forno de micro-ondas, a ser posto em funcionamento, desobedecendo-se às orientações do manual? Vamos lá. Antes de eu explicar, daqui, quem iria gerar mais faíscas de acordo com o que a gente viu em sala de aula? Bora lá, o Kelso foi de E com um pontinho de interrogação. Era melhor ir com um pontinho de exclamação. Bora lá, mais alguém discorda do Kelso? Kelso, por que tu acha que tem que ser, que seria o E? Não, sai me perguntando, negócio das pontas. Mais alguém? Professor, faça bem sim, leia bem sim a pergunta que eu não estou enxergando, não. Vamos lá, Maria. Acima das alternativas aqui ele quer saber qual desses arranjos aqui, ó, colher com a faca, colher com garfo, colher com colher, faca com faca e garfo com garfo. Ou seja, eu vou colocar dois talheres. Qual desses arranjos vai produzir mais faíscas se eu colocar dentro do forno de micro-ondas e ligar? Tá certo? Qual deles vai produzir mais faíscas? Ó, o pessoal tá entre D e E, o pessoal tá... Isso. Tu vai lá testar, Simon, mas tu não disse que viu na aula de física não, pelo amor de Deus, que eu não vou pagar micro-ondas a ninguém não. Ó, pessoal, o seguinte, foi que a gente viu na aula. Quando eu tenho um condutor, né? Quando eu tenho um condutor e esse condutor ele tem uma região pontiaguda, né? E esse condutor ele é eletrizado, então ele vai sendo eletrizado, eu vou ter uma densidade maior de cargas nas pontas. Então nessa região aqui das pontas, eu vou tendo aqui uma concentração de cargas, uma densidade de cargas, né, que a gente chamou até de φ, maior. Isso aqui, por sua vez, vai fazer com que o campo elétrico nessa região seja mais intenso, né? A densidade de cargas aí seria mais ou menos proporcional à intensidade do campo elétrico. Então, como eu vou ter um campo elétrico mais intenso nessa região do condutor, o condutor ele vai ter a possibilidade de ionizar o ar mais facilmente nessa região do que nessas outras regiões aqui. Se eu vou ter uma capacidade de ionizar o ar mais rapidamente aí, haverá uma possibilidade de descarregar, né, de eu descarregar o condutor mais facilmente na região pontiaguda. Então, o que é que acontece quando eu coloco objetos metálicos dentro do forno de micro-ondas? O forno de micro-ondas ele vai emitir ondas eletromagnéticas e essas ondas eletromagnéticas, né, eu vou ter ali um campo elétrico variando dentro do forno, vamos dizer assim. Ou seja, com um campo elétrico variando dentro do forno, eu vou induzir cargas elétricas, movimento de cargas elétricas nesses condutores, certo? Quando eu pego os condutores pontiagudos aqui, eles vão ter mais facilidade para ionizar o ar que está dentro do forno de micro-ondas.
Consequentemente, pode ser que eles descarreguem mais facilmente. Descarregando mais facilmente, vai ter a produção da faísca, né? Que seria um mini raio dentro do forno de micro-ondas, vamos dizer assim. Então, quem é que é mais pontiagudo dentre os talheres? O mais pontiagudo entre os talheres são os garfos. Então, se eu tiver 2 garfos, eu vou ter mais pontas. Então, eu vou ter uma possibilidade maior de descarrego desses garfos, né, desses talheres, dentro do forno de micro-ondas. Então, consequentemente, quem colocou aí, né, quem pensou na letra E, né, pensou corretamente. Quem pensou na letra D, claro que a faca também tem uma região pontiaguda, mas se você olhar para as pontas, o garfo, além da ponta ser mais fina, tem mais regiões pontiagudas. Então aumenta a possibilidade de descarrego mais rápido do garfo. Então tanto o talher, quanto o garfo, quanto faca, eles vão, né, ter cargas induzidas neles devido ao campo elétrico dentro do forno de micro-ondas. No entanto, o garfo vai descarregar mais rápido devido a ele ser pontiagudo. Tudo bem? Deu para entender aí, pessoal? Deu para entender aí a situação? Por que que o garfo vai descarregar mais rapidamente? Beleza. Então, não vão colocar, pelo amor de Deus, fazer esse experimento para testar se vai sair faísca, não. Procure um vídeo na internet que sempre tem um doido fazendo esses experimentos aí, tá certo? Até o papel alumínio, pessoal, ele produz faíscas lá dentro também, porque vai chegar uma hora que eu vou ter lá um campo elétrico bem intenso no papel alumínio, e aí ele vai descarregar, tá certo? E se o papel alumínio for ali amassado, tiver regiõezinhas pontiagudas, ele vai também descarregar mais facilmente. Vamos aqui para a penúltima. Penúltima questão diz o seguinte, pessoal. Considere as seguintes afirmações a respeito de uma esfera homogênea carregada em equilíbrio eletrostático. Ó, então eu tenho uma esfera e essa esfera ela está carregada, tá certo? Essa esfera aqui está carregada, só que ela está em equilíbrio estático. O que é que significa dizer que essa esfera está carregada em equilíbrio estático? As cargazinhas estão na superfície, simples assim, só isso. As cargazinhas estão na superfície externa. Então vamos lá, letra A. Primeira afirmação, melhor dizendo, as cargas elétricas se distribuem pela superfície da esfera, independente de seu sinal. Aí, já fui responder a afirmativa 1. Correto, não é verdade isso aí? Correto. Independentemente do sinal, claro, se ela estiver eletrizada positivamente, pessoal, eu vou ter também a mesma distribuição de cargas, tá certo? De forma uniforme. Aqui, como eu tenho um condutor esférico, eu vou ter essa distribuição homogênea. Se eu tiver um condutor irregular, essa distribuição vai ter uma concentração maior, uma densidade maior de cargas nas pontas. Então, essa daqui é verdadeira. A 2 diz o seguinte: na superfície dessa esfera, o campo elétrico é nulo. Vocês concordam? Na superfície da esfera, o campo elétrico é nulo? Na superfície da esfera, o campo elétrico é nulo? Bora lá. Sim ou não? Quem é que lembra? Ninguém lembra? Não acredito. Eduarda, a Carol ainda não respondeu, Eduarda. Tu vai ficar calada, Eduarda. Ó, vamos lembrar o seguinte. No interior aqui, o campo elétrico aqui dentro, ó, ele é nulo, certo? Aqui dentro da esfera é nulo. Mas, para pontos situados na superfície, o campo elétrico ele vai ter uma direção perpendicular
a superfície da esfera, ou a superfície do condutor, tá certo? Então eu vou ter aqui, ó, linhas de campo perpendicular à superfície da esfera, ok? Só isso aí já tá bom. Então ele não é nulo na superfície da esfera, ele é perpendicular à superfície e, nesse caso aqui, como eu estou considerando cargas positivas, esse campo ele é de afastamento. Então a 2 é falsa. A 3 diz o seguinte: na superfície dessa esfera, o campo elétrico é normal à superfície e no seu interior é nulo. Então isso aqui eu já respondi, né? Aqui, ó, formando o ângulo de 90 graus. O que é que significa esse termo, pessoal? É normal. É normal, isso aqui está dizendo que é perpendicular, tá bom? É a mesma coisa, isso aqui é perpendicular. Mesma coisa, isso aí está se referindo à reta normal. Então isso aqui é verdadeiro. A 4 diz o seguinte: a diferença de potencial elétrico entre dois pontos quaisquer da sua superfície é nula. Vamos lembrar como é que se comporta o campo elétrico na esfera. Se eu tiver 3 pontos, vamos lá, vou colocar um ponto A aqui dentro, um ponto B na superfície e um ponto C também na superfície. Vamos lembrar o seguinte: o potencial elétrico ele vai ter o mesmo valor em qualquer ponto, dentro ou fora na superfície. Então significa dizer que o potencial em A é o mesmo potencial do ponto B, que é o mesmo do ponto C. O que ele está me dizendo aqui é que a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer na superfície. Então esses dois pontos quaisquer são B e C aqui para nós. Se eu calcular a diferença de potencial entre B e C, vai ser o potencial em B menos o potencial em C. Mas eu não estou dizendo que B e C têm mesmo valor, são iguais? Quando eu subtraio dois números iguais, isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 0. Então a diferença de potencial entre B e C é nula, tá certo? E é isso que ele está dizendo aqui, que a diferença de potencial entre dois pontos, ele não está dizendo o potencial, mas a diferença. Então isso aqui também é verdadeiro. Sendo assim, a gente tem como as afirmativas verdadeiras A1, A3 e A4. No caso seria aí a letra C. Só ficou alguma dúvida aí com relação a essa questão? Não? Bem simples, não é? Não vamos confundir potencial com diferença de potencial. Diferença, o nome já está dizendo. Eu vou subtrair o potencial de dois pontos um pelo outro, tá bom? O potencial não é nulo. A diferença de potencial é que é nula entre dois pontos quaisquer. Isso é outro motivo do qual, isso aí é outro motivo pelo qual, né, eu não vou ter a corrente elétrica também não consegue atravessar, né, uma corrente elétrica oriunda de fora não consegue atingir nada lá dentro, porque lá dentro não vai ter diferença de potencial. Então eu não posso ter aí um movimento de corrente elétrica oriunda de fora. Bem, eu acho que essa vai ser a última. Isso, é a última. A última questão, pessoal, é uma questão PPL do Enem de 2018. Essas questões PPL são aquelas questões que são colocadas geralmente para aqueles ministros que estão presos, tá certo? Estão em presídios. São aplicadas assim num segundo momento para um grupo de pessoas específico. Bem, são ótimas questões para a gente estudar, tá bom? Não é muito bom estudar simulado, é bom estudar questões anteriores do Enem. Então vamos lá. Enem 2018, em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca próxima de seu carro,
de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante a sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira de essa jovem se proteger dos relâmpagos é... Para onde é que a jovem tem que ir para se proteger dos relâmpagos? Meu Deus do céu, essa daqui é mais fácil do que empurrar bêbado em ladeira. Qual seria? Vamos lá. Só o Simon. Daniele, Lívia, Maria Carol. Agora, Eduardo, tu consegue... Agora tu vai. Acompanha. Viu? O Kelser tá ali com o deboche dele ali. Então, pessoal, essa é bem simples, né? Você tá lá numa tempestade, uma coisa que você não pode fazer nunca é, entrar na barraca. Por que você não... Por que a barraca não vai lhe proteger? Para começar, a estrutura dela não é metálica, né? Segundo, se a estrutura dela for metálica, mas ela for aberta, né, não tiver paredes, também não vai funcionar muito, tá bom? Quiosque é a mesma coisa, tá certo? O quiosque é a mesma coisa da barraca. Abrir o guarda-chuva seria a segunda pior situação, seria abrir o guarda-chuva, talvez. Porque abrir o guarda-chuva tem aquela região pontiaguda, tá certo? Então, seria ali quase que um para-raio. E a pior de todas talvez fosse ficar embaixo de uma árvore, porque a árvore vai ser a região mais alta e pontiaguda que você vai ter. Então possivelmente seria aí a região que seria mais induzida a cargas, produzindo aí uma diferença de potencial entre a nuvem, podendo atrair o raio. Então é claro que a alternativa correta seria aí a entrar no carro. Tudo bem? Caso não tivesse o carro aí, a melhor opção seria você ficar agachadinho, com pernas próximas uma das outras, tá certo? No meio do limpo, tá bom? Não ficar em pé e não ficar também com as pernas muito abertas. Você ficaria lá agachados com a perna próxima uma da outra, para não haver um espaço muito grande entre seus pés e assim produzir uma diferença de potencial quando o raio cair, produzindo assim uma corrente elétrica atravessando o seu corpo. Tudo bem? Vou parar aqui a gravação